ao Ministério de Louvor. Meus irmãos, eu estou muito feliz porque Deus está sempre ouvindo nossas orações, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer um chamamento, olhem para cá, você que é membro da igreja, sabe um departamento maravilhoso que você pode e deve participar? Ouça, o Ministério da Intercessão. É o ministério que menos aparece e é o ministério que mais faz a diferença, porque é aquela peleja no mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia, nós estamos orando há vários meses, e o nosso irmão Sérgio, o esposo da Dorian, está em casa, fez uma cirurgia, está se recuperando bem, quem sabe está até assistindo nós agora, amém? Nós abençoamos a vida do Sérgio, e todos os demais que estão pedindo oração. Então nesse chamamento que eu faço para você, por exemplo, pega lá o Gabriel tocou na orquestra, mas ultimamente está assim, meio tão parado, amém? Ele pode fazer parte da equipe de intercessão. No dia ali, quando tem aquele tempo ali, que a esposa já está mais, e a filha cuidada, peraí, vou agora orar 5 minutos pelos irmãos que precisam, amém? Então você que pode, e até você que não pode, porque o tempo é uma questão de organização. Quando a gente diz assim, mas eu não tenho tempo, então você está tendo outras prioridades, não as coisas espirituais. Então, é um chamamento que eu faço. Nós já temos uma equipe muito grande. Agora, meus irmãos, uma vez por mês, nós temos o relógio de oração. E esse relógio de oração, ele começa à noitinha de sexta-feira e atravessa toda a madrugada até o amanhecer de sábado, orando por quem? Por você que vem para a igreja, por você que está passando por um momento de dificuldade, procurando um emprego, está doente, quem sabe fez uns exames e precisa de uma cura, é para isso, Então, no momento em que você entra para esse grupo, é sigilo total, porque ali nós colocamos nomes de pessoas que vão receber a oração sobre algo que estão enfrentando. Então a pessoa que está no grupo, a pessoa, digamos, citar um marido, o marido é proibido de comentar com a esposa, porque quem está no grupo é ele. Quantos estão entendendo aqui? Por quê? Não é um grupo para a pessoa bisbilhotar e ficar sabendo quem é que está precisando de oração. Não, está repreendido em nome de Jesus e deletado do grupo já, pelo Espírito Santo já. Por quê? O objetivo é outro. O objetivo é a pessoa usar de compaixão, de amor, de entrega pela necessidade do próximo, amém? Então fica aí o convite para você fazer parte de algo tão glorioso e especial. Irmãos, eu tenho colocações muito importantes para poder fazer nesse último dia de novembro. Você se ligou nisso? Logo logo, Feliz Natal, Bom Ano Novo. Está chegando o último, amanhã dia 1º de dezembro. E a pergunta é, eu como pastor não tem como escapar. Eu quero perguntar para você, quanto você cresceu na fé nesse ano? Pensa na tragédia se você trocou de casa, comprou um novo apartamento, trocou de carro, tudo a mil maravilhas, e na fé... O que importa mesmo são as coisas espirituais. Você crescendo na fé, perdoando mais, amando mais, se envolvendo nas coisas de Deus. Então você tem um mês. E por falar nesse um mês, ouçam homens e mulheres que assumiram um compromisso no início do ano. Lá, lembram daquela fichinha com um xizinho do lado, de fazer isso e mais aquilo outro? Não demores em cumprir. Principalmente você que assumiu o compromisso de ler toda a Bíblia. Mas pastor, estou na metade. Faça serão agora a partir dessa semana, das 11, foi todo mundo dormir, faça um café bem forte, mas aqueles assim, de arrancar tatu do toco. E atravesse, leia 11, meia-noite, 1, 2, aí quando você já não conseguir mais... Dá uma descansada, continua. Mas não entre o dia 1º de janeiro sem cumprir aquilo que você assumiu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão aqui. Porque a Bíblia diz que nós precisamos andar, viver em propósito, certo?
Porque sem propósito você não chega a lugar nenhum. Se você não faz um propósito de ler 5 minutos, de orar 5 minutos todo dia, você não vai orar nenhum. Nós temos que fazer propósito. Comprometimentos. Se você se compromete lá com a empresa, a organização que você faz parte, com a CIE, com os prefeitos, com conselhos que você faz parte, na escola, lá você está na reunião, e para Deus não. Então ouçam, irmãos, não deixem de cumprir. Mas eu atrasei. Meus irmãos, compromisso é compromisso. A Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos, e diz mais que é melhor não ter feito, se é para ter feito o propósito e não cumprir. Então isso é algo muito sério da parte de Deus que eu trago para você, para a tua bênção, porque senão você inverte as coisas, você fica como um tolo, fazendo compromissos, só para se iludir, e depois não cumpre, e acha que daí vai terminar tudo bem, e não termina bem. Amém? Então nós temos um mês pela frente para reorganizar coisas, rever coisas, e se você fizer uma consulta, você vai ver que em horas que você lê, digamos 2 horas por dia, você vai ler muito da Bíblia, e vai recuperar e vai atender isso, em nome de Jesus. Quarta e quinta-feira agora nós teremos 2 noites especiais, e eu convoco a igreja. Estará conosco aqui pastor Ali Teodoro, profeta de Deus, homem muito usado por Deus, e será uma cruzada de milagres, 2 noites. Por favor, você que tem outros compromissos e consegue suspender, suspenda, um pedido meu. E esse pedido é para quê? Para que você seja curado, abençoado. Quantas pessoas foram curadas na última campanha que o pastor Ali teve aqui? Tem alguém aqui? Levanta a mão. A Ana teve, várias mãos, glória a Deus. A Dória. Estará aqui o pastor Ali, ele está de passagem, ele vai fazer uma turnê em várias cidades do Rio Grande do Sul, e teve esse encaixe para nós sermos abençoados. Então, irmãos, convide, tá? Cegos, mancos, paralíticos, pessoas atormentadas, pessoas que estão se separando. Parece estranho, né? Você não conhece algum amigo que está se separando, que estão lá se matando? É convidar eles. Pode ser a palavra que eles vão receber e vai acontecer uma restauração, uma mudança. Vocês prestaram atenção no Micael fazendo a abertura aqui? Por que que eles estão na igreja? Por que que eles se batizaram? Por que que eles tiveram a vida transformada? Por quê? Porque alguém convidou. Simples assim. Se tem uma cadeira vaga aí do teu lado, você é o culpado. Porque você está tranquilo, né? Passou o domingo, a gente almoçou, alguns dormiram. Quem dormiu hoje? Vamos ver. Quem dormiu? Jesus, quanta gente. Amém? É bênção. E o domingo é um dia para você descansar mesmo, tá? Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando a gente vê uma igreja cheia, não é porque houve assim veio uma neblina num bairro e disse para a pessoa: agora vão todo mundo lá para Brasil para Cristo. Não, vai ter que ter o convite nosso. Então nessa semana, levanta a mão que eu vou abençoar a tua vida. Levanta a mão. Pai, eu abençoo essa mão que está levantada, essa mão que tem navegado bastante pelas redes sociais, digitado bastante no WhatsApp. Essa mão vai digitar um convite especial para os amigos, para os colegas, para estarem aqui quarta e quinta-feira. E eu abençoo o Senhor, vai ser um grande mover do teu poder aqui nesse lugar, nessa cruzada de milagres. Pai, eu abençoo a igreja e todos que serão convidados em nome de Jesus. Dá para dar um glória a Deus? Amém. Uma outra situação, meus irmãos, é que nós teremos no sábado que vem uma festa de encerramento da Igreja Brasil para Cristo. Ela vai acontecer na padaria Café com o Pai. É uma padaria que está lá no Distrito Industrial, um lugar amplo, mais ou menos desse tamanho aqui, e nós vamos ter uma celebração, tá? Um tempo de louvor e gratidão ao nosso Deus,
E a participação vai ser então, é aberta para todos os membros, amigos da igreja que quiserem estar presente. A partir das 19 horas nós estaremos lá. O que vai ser servido? Café colonial, tá? E rodízio de hambúrgueres. É um local muito especial. Eu conheci agora, algumas semanas atrás, com um alimento muito saboroso, muito gostoso, vale a pena mesmo. Então vai ser um momento de integração, de comunhão, para que a gente possa celebrar ao Senhor. Então você nos confirme com uma mensagem. Tem uma lista lá atrás? Na cantina, amém? Então você que deseja já confirmar isso, porque nós precisamos passar com antecedência a quantidade de pessoas, né? Se estaremos em 50, 100, 150, porque eles vão preparar proporcional à quantidade de pessoas. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? E já estou terminando aqui. R$60, tá? Por pessoa, para poder participar dessa festa no sábado que vem. Glória a Deus. E lembrando que nós, como sempre, teremos em nossa igreja o culto da virada, no dia 31. Oi. Sim, é bom fazer esse esclarecimento. Foi anunciado pela Ciane que seria na sexta-feira. E falei com vários irmãos, e a grande maioria dizendo que na sexta-feira ou trabalha ou não pode, ou tem compromisso, e por esse motivo foi feita essa mudança, tá? Tu não errou, tá, Ciane? Fez tudo certo, tá? Foi anunciado na sexta. Vejam quem é que está caindo lá dentro, enfim, o que estão derrubando. As crianças, eu acho, amém? Fazendo rapel, tudo normal. Amém, irmãos? Então quando é que é mesmo a festa? Sábado, amém? Sábado, a partir das 19 horas, foi feito esse ajuste para uma quantidade maior de pessoas poderem estar. Irmãos queridos, eu sei, tá? Ninguém vai ficar brabo, tá? Não fique triste, eu sei que é uma época final. Tem formatura de criança, formatura em universidade, tem encerramento na empresa, então vai coincidir para alguns, não vai dar, né? Mas não vai ter como encaixar um momento que dê para todo mundo, e sempre tem compromissos, amém? E agora nós vamos então ofertar e dizimar, e aqui eu deixo então esse chamamento para que você seja sábio, seja amoroso, para que você seja uma pessoa que queira mesmo ajudar. Você também que sentir, você que nos assiste agora, você que não pôde estar no culto, e você deseja, pode fazer o envio para a conta da igreja, tá? O Pix que está na tela, está sendo colocado o Pix lá, amém? Para quem está acompanhando também, hoje é o Eduardo, né? Que está manobrando toda a transmissão. Deus te abençoe, glória a Deus. Então, irmãos, amigos, contribuam. Temos famílias que precisam de ajuda, e você que vai fazer essa oferta, coloque lá no enviar o Pix, escreve lá, telhado, né? Ajuda para, né? Então, pode escrever telhado, acho que fica o mais adequado, né? Para a gente saber especificamente do que, né? Porque essa oferta. Vamos ficar em pé. Já convido o pastor Jorge que esteja aqui, estará pregando a palavra de Deus. Pai, eu oro abençoando todos que agora contribuem, todos aqueles, Senhor, que sempre são solícitos em atender, ó Pai, um chamamento quando há necessidade. Abençoamos as famílias que foram atingidas, e na medida do possível, Senhor, nós queremos abençoar essas famílias, ajudando, por pouco que seja, mas é uma ajuda que é muito bem-vinda. Em nome de Jesus, que todos sejam completamente abençoados através desse envolvimento e cooperação para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos ouvir agora a palavra de Deus através do pastor Jorge. Eu tinha convidado o pastor Jorge para pregar no domingo passado. Podem sentar, meus irmãos. E como não foi possível, obviamente que a mensagem que Deus deu, nós não ficaremos sem receber. Deus te abençoe, pastor Jorge. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero também ressaltar aqui hoje, eu trouxe uma mensagem que Deus colocou no meu coração,
mas eu quero enfatizar algo. Quando você vai para a palavra de Deus, aqui tem os dons que o Espírito Santo de Deus dá a cada um. E como o pastor Edgar anunciou aqui, o pastor Arli vai estar aqui, né? E ele é um homem de Deus, usado por Deus, usado nas mãos de Deus, como um profeta, né? Então existe dons espirituais, né? De profecia, de visão, de cura, né? Então existe. Deus deixou para nós isso. E é importante a gente entender isso e aprender através da palavra de Deus que existe, certo? Porém, a palavra que eu quero trazer para você hoje é uma palavra que está no meu coração e que você precisa entender, compreender ela. Então eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Porque que nós precisamos, na realidade mesmo, é o quê? O Senhor Jesus é em nós. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. E hoje, ainda à tarde, eu tive confirmação disso. Porque nós estamos vendo N coisas acontecendo, coisas que não aconteciam. Eu nunca tinha visto uma chuva de pedra do tamanho que caiu as pedras aí. Eu não sei se alguém já tinha visto. E eu tenho um pouquinho de idade já, né? Não muito, né? Um pouco. Mas eu nunca tinha visto. E hoje eu comentei com várias pessoas também, eles nunca tinham visto. Da maneira que caiu. Então, amados, nós estamos vendo coisas acontecerem que não aconteciam antes. E quando chega este momento, quando chega essa dificuldade, esse problema, para onde que nós vamos correr? Nós não conseguimos correr para lado nenhum. E eu comentei hoje de tarde ainda, eu digo, as pessoas vão procurar muitas vezes psicólogos, e tem que procurar. Deus colocou os médicos e a medicina aí, que bom que está bem avançada, né? Procuram psicólogos. E aí quando não consegue resolver essa situação com psicólogos, o que as pessoas procuram e o que o psicólogo indica? Psiquiatra. E aí você começa a tomar remédio. E a maioria das vezes, a situação fica pior, não se resolve. Então eu quero que você preste muita atenção hoje, porque o que eu preciso, eu entendi isso. Já faz mais de 20 anos que eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a palavra de Deus me diz que quando eu confesso o Filho de Deus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho dentro de mim um poder sobrenatural, que é quem? O Espírito Santo de Deus. E se eu que confessei, eu tenho, se você que confessou com a tua boca e creu no teu coração, você também tem. Agora, muitas e muitas pessoas ainda estão aguardando, estão esperando que eu fale para essas pessoas, que você fale para essas pessoas, porque elas se encontram muitas vezes perdidas. E eu quero falar mais um pouquinho ainda. Muitas pessoas, às vezes estão na igreja, frequentam uma igreja, vêm para 2, 3 cultos numa semana e ficam perdidas. Pastor, o que é isso? Será que é verdade? Sim. Porque muitas vezes não têm a compreensão exata, não compreendem que no momento que elas confessaram o Senhor Jesus, elas têm dentro delas o Espírito Santo de Deus. E mesmo sabendo isso, muitas vezes acabam se perdendo. Então eu preciso que você entenda isso. O que você precisa e o que eu preciso é a presença do Senhor Jesus na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque, como eu disse hoje à tarde, o mundo vai ficar pior.
Não pense que o mundo vai melhorar, porque não vai. Se alguém falou para você que vai melhorar, esquece. Ele vai piorar. Vai ficar bem pior. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não sei se você está. E por que eu não estou preocupado com isso? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho um porto seguro, que é o Senhor Jesus. E eu quero orar mais uma vez contigo. E eu quero que você feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Eu não sei como você passou essa semana, não sei como é que foi o domingo passado, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei: o Senhor continua agindo. E Ele vai agir na tua vida nesta noite mais uma vez. Paizinho amado, que este culto seja realmente um reflexo do teu reino aqui na terra, e que realmente possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, instrumentos de paz, de amor, de justiça, e que a nossa adoração a Ti, poderoso Senhor, seja sincera, seja uma adoração aceitável aos Teus olhos. Amado Jesus, nós estamos aqui nesta noite no Teu nome, e nós cremos no Teu agir, Senhor. Por isso eu te peço agora, Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá força para enfrentarmos mais uma semana. É o primeiro dia dessa semana e nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor já sabe. E eu te peço, Senhor, junto com a tua igreja, nos dá força para enfrentarmos esta semana e os outros dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu. Este homem, Zaqueu, você já deve ter ouvido falar e a mensagem dessa palavra, mas este homem representa a pessoa que busca Deus, mesmo em dificuldades, em um passado de erros que pode ter sido a tua vida. Nós vimos um testemunho aqui agora há pouco. Zaqueu, ele simboliza a busca de uma vida plena, a necessidade de um arrependimento sincero e a transformação que acontece quando permitimos que Jesus entre em nossa vida, gerando mudanças concretas, com a reparação de injustiças e mudanças de atitudes. Nada melhor para falar sobre salvação do que este texto de Zaqueu que nós vamos ler agora, que está em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 9. E diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, amados, como eu falei, esse texto, ele é um texto de profunda reflexão para os nossos corações. E a palavra sagrada diz que onde Jesus estava, ele sempre reunia e era cercado por uma multidão. E no meio desta multidão, preste muita atenção sobre isso, diversas pessoas com todo tipo de enfermidades, pessoas com diversos interesses, mas também alguns estavam ali para ver se encontravam alguma falta em Jesus, para tentar condená-lo acerca de algo. Outros
estavam ali em busca de experimentar Jesus em questionamentos sem fundamentos. Outros iam até Jesus porque realmente precisavam de uma cura, porque eles ouviram falar que todos aqueles que tocavam em Jesus, eles eram curados. E sabendo disso, então, muitos enfermos iam ter com Jesus para receber uma cura. Outros estavam atrás de um milagre. Outros, por sua vez, iam atrás de Jesus para buscar uma cura não para eles, mas para um filho, para um criado, como o centurião, aquele que foi até Jesus buscar uma cura para o seu criado. E nós sabemos dessa passagem, quando este homem fala para Jesus e diz assim: Jesus, mestre, não precisa o senhor ir na minha casa, mas basta você dizer uma palavra, e o meu criado será curado e será salvo. Jesus, ele fala nessa passagem e diz que nunca tinha visto uma fé tão grande. Jairo, a gente conhece bem a história, ele foi buscar uma cura para a sua filha. E tantos outros que iam até Jesus em busca de alguma coisa. Mas eu quero que você entenda, preste muita atenção, que não é errado você ir até Jesus, buscar aquilo que você precisa. Você precisa ir até Jesus. Porém, esta não é a motivação certa. Ir até Jesus, buscar uma cura, buscar um milagre, buscar algo que você precisa, não é errado. Porém, não é a motivação correta. Porque a motivação correta, o motivo correto, é buscar Jesus. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas buscar Jesus pelo que Ele representa para mim e para você. Então essa é a nossa busca. Jesus vai te dar, vai curar, Ele continua curando hoje, realizando milagres sim, mas a tua busca por Jesus, o teu motivo não pode ser esse. A tua motivação correta não pode ser esta. E é verdade, amados, que essa multidão encontrada nas Escrituras, essa multidão que cercava Jesus, buscando um milagre e uma cura, continua sendo a mesma multidão de hoje. Basta nós ver na igreja. O pastor anunciou aqui, dia 4, dia 5, né, pastor? Vocês vão ver. E as pessoas precisam vir, porque elas precisam realmente de uma cura, de um milagre, para eles, para a família. É necessário que eles venham. Hoje encontramos, amados, então uma multidão de pessoas nas igrejas, nos templos, que vão até Cristo, não por Ele, mas pelo que Ele pode dar para essas pessoas. Hoje as pessoas vêm para a igreja em busca de algumas coisas, vêm para um culto e fazem uma campanha muitas vezes, e não é errado, buscando uma cura, buscando um milagre, em busca de uma restauração familiar, de uma libertação de algo. As pessoas vêm ou não vêm? Nós vimos aqui que tem um grupo de pessoas que vêm na quinta-feira, porque elas vêm em busca de um milagre, de uma cura, de uma restauração, de uma libertação, e como eu disse, não é errado. Porém, que dele essas pessoas que vêm muitas vezes na quinta-feira e não estão aqui no domingo? Porque a busca delas não é pelo Senhor Jesus. E muitas vezes essas pessoas vêm, fazem um propósito, fazem uma campanha, terminam essa campanha, algumas recebem, outras não recebem, e mesmo aquelas que recebem, elas não permanecem, porque o propósito delas, o motivo delas, não era
o Senhor Jesus, mas era uma campanha, e elas vão embora, porque se nós tivéssemos aqui todas as pessoas que já passaram por campanhas aqui na nossa igreja, não teria lugar aqui para essas pessoas. Então nós precisamos entender isso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Deus quer e vai abençoar a tua vida. Jesus vai abençoar a tua vida, mas você precisa ter um propósito certo. E aquelas pessoas que vêm e fazem um propósito e não recebem em 7 quintas-feiras, é pior. Elas não vêm e nunca mais elas querem falar da palavra e falar de Jesus. E você que entende isso, eu que entendo isso, eu preciso falar para essas pessoas que a nossa motivação é a presença do Senhor Jesus. Assim como aquela multidão que seguia Jesus, amados, hoje é a mesma coisa. A maioria dessa geração, as pessoas vão até a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Vocês concordam comigo? A pessoa precisa, ela vai até Jesus porque ela é a pessoa certa, mas com motivação errada. As pessoas até vão no lugar certo, que é vir para a igreja, elas até vêm no lugar certo, mas com a motivação errada. A multidão buscava Jesus, elas estavam buscando a pessoa certa, porém com uma motivação errada. E eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração e na tua mente hoje. Este é um cuidado, amados, que nós precisamos ter, porque esta geração, ela pode estar buscando Jesus sim, mas com a motivação errada. E a pergunta que eu faço para ti hoje: o que você está fazendo aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui hoje? Qual é a minha motivação? O que nos levou a buscar a Cristo? Qual foi a mola propulsora que nos impulsionou a buscar Jesus? Uma mudança de vida? Uma libertação? Uma cura? Qual foi o atrativo? Porque muitas e muitas igrejas têm atrativos para as pessoas virem para a igreja, mas elas muitas vezes não permanecem. Pessoas que vivem muitas vezes somente em funções dos seus interesses. Se algo me interessa, eu vou, eu participo, mas se algo não me interessa, eu estou fora. Quais são os motivos do nosso coração? Quais são os motivos da nossa alma? Pois nós podemos estar caindo no mesmo erro da multidão que acompanhava Jesus. Podemos ser mais um no meio de uma multidão que se arrasta em busca do mestre, que é a pessoa certa, mas com a motivação errada. E eu quero dizer para vocês nessa noite, amados, que este é o maior erro no nosso meio, no meio evangélico. É um erro que se perpetua. E sabe por que isso? Porque existem muitos ensinamentos que nós devemos buscar alguma coisa em Jesus. Muitos ensinamentos. Você está passando por dificuldade? Vem para Jesus. Você está precisando de uma cura? Vem para Jesus. Você está precisando de uma libertação? Vem para Jesus. Muitos ensinamentos desse tipo. E poucos ensinamentos para buscar a pessoa do Senhor Jesus. As pessoas vêm até Jesus porque querem alguma coisa, mas não são ensinadas que elas precisam buscar a pessoa do Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço: será que nós não estamos incluídos nessa multidão que se arrasta na presença de Cristo?
não por desejar a sua pessoa, mas por desejar aquilo que Ele pode nos dar. E nós não podemos deixar o tempo passar. Como o pastor Edgar falou, que dia que é amanhã? 1º de dezembro, gente. O ano de 2025 já foi. E o que eu fiz? O que nós fizemos? Mas em janeiro de 2025, eu peguei, pastor Edgar, um cartãozinho, eu falei, eu me comprometi, a pergunta fica no ar aí. O que eu fiz? O que eu fiz para o reino? Para quantas pessoas eu falei da palavra? Para quantas pessoas eu falei de Jesus? Quantas famílias eu fui visitar? Quantas pessoas eu fui até o hospital, a UTI, para orar por alguém? Mas é só o pastor que vai... Não. Mas você ainda tem tempo. Porque passa 30 dias agora, 31 dias talvez. E começa de novo o ano de 2026. E você pode estar dizendo, não, mas agora em 2026 vai ser diferente. Esse 2025 foi terrível, mas vai mudar. A minha vida vai mudar em 2026. Não vai mudar se você não mudar, se eu não mudar. Então é isso que precisa acontecer. Eu preciso da liberdade para o Espírito Santo que está em mim, para que haja uma mudança realmente na minha vida. Senão vai entrar um novo ano e vai continuar na mesma coisa ou vai ser pior. Talvez você esteja pensando aí, não pastor, mas o senhor tem tempo para fazer isso. Eu não tenho. Será? Eu trabalho. Eu não tenho tempo. Mas se você sair do teu trabalho 18 horas, 18h30 e combinar com alguém, ir lá na casa de alguém para orar com essa pessoa. Mas eu não sei orar direito. Mas você sabe falar, né? O que Jesus fez na tua vida e está fazendo. E você pode chegar lá nessa pessoa, é simplesmente isso. Não precisa jantar com essa pessoa. Claro, se a pessoa quer fazer uma janta para ti, beleza, como para mim também, né? Mas não precisa, só vai lá. Mas vai agora. Porque que nem nós estávamos hoje meio-dia num aniversário, e eu disse, como é lindo, como é bonito nós estar juntos aqui reunidos. E isso é bom. Porque nós podemos estar agora reunidos, comemorando, né? Porque vai chegar um dia que nós vamos estar num outro lugar também. Mas daí não tem mais tempo. Então, meus amados, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Quando que a pessoa vai buscar Cristo? Talvez quando ela está tudo ruim na sua vida, está com uma enfermidade, um câncer aparece, a sua família está desajustada, e daí você vai buscar a Cristo. Quando essa pessoa está passando por uma situação financeira difícil, aí ela vai lembrar de Jesus. E ela busca, então, Jesus não pelo que Ele é, mas porque Ele pode fazer para a sua vida. E aí você diz, Senhor, muda a minha vida. Transforma a minha vida. E se você fala isso de coração sincero para Deus, Ele realmente muda a tua vida. Ele transforma a tua vida. Mas Ele está esperando algo de você. Ele não te cobra. Deus cobrou alguma coisa de vocês até agora? Não. Não, Deus não me cobrou nada de mim até agora. Mas eu sei que tenho dívida com Ele. Eu trabalho para o seu reino. E é isso que Deus quer que você faça. Você precisa de um milagre, precisa de uma cura. Deus vai agir através de Jesus e você vai ser curada. Mas nós não podemos ser levados por esse sentimento
mesquinho por puro e mero interesse de possuir alguma coisa, de mudar a nossa vida financeira, simplesmente buscando alguma coisa. Nós precisamos buscar a presença do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que fora daquela multidão, fora porque Zaqueu era impedido pela multidão de ver a Cristo, a palavra nos diz isso, e é interessante notar que essa mesma multidão que corre atrás de Cristo, ela impede outras pessoas de chegar a Jesus por um motivo correto. A multidão que impedia Zaqueu de ver a Cristo é a mesma multidão de hoje, multidão de religiosos, que muitas vezes impedem pessoas de chegar a Cristo pelo real valor que Cristo representa. Muitas vezes, amados, como eu disse, nós vamos até Cristo com uma motivação errada e acabamos impedindo outros de buscar a Cristo Jesus com a motivação correta. Às vezes, muitos que buscam a Cristo com a motivação errada têm impedido outros de buscar a Cristo com a motivação certa. A Bíblia, amados, vai ressaltar a vida de Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jericó, a palavra sagrada é categórica em dizer: havia ali um homem cujo nome era Zaqueu. Ouça bem isso. Este homem Zaqueu nos dá o real sentido pelo qual devemos buscar a Cristo. Zaqueu ensina a nós hoje, ensina a mim também, através do seu exemplo, qual é a forma certa, a motivação exata de buscar o Mestre. A Bíblia vai nos relatar algumas características de Zaqueu. E a primeira característica de Zaqueu era que ele era o chefe dos publicanos. E a segunda característica de Zaqueu diz que ele era um homem muito rico. Isso nós podemos concluir algumas coisas a respeito de Zaqueu. Vejam que Zaqueu, ele não estava passando por alguma dificuldade. Ele não estava passando por uma crise financeira. Zaqueu não estava passando por uma crise profissional. Ele não estava com filho doente, ele não estava doente. Zaqueu não estava com problemas de relacionamento em sua casa, com a sua família, em seu casamento, e por essa razão ele foi até Cristo. Não, ele não foi até Cristo porque ele estava com problema. Ele não foi até Cristo Jesus porque ele estava passando por uma situação financeira difícil. Ele não foi até Cristo Jesus porque estava ruim, estava mal o casamento. Ele não foi até Cristo porque estava doente. Ele não foi até Cristo. Ele não foi a Cristo por essas razões. A Escritura Sagrada, ela menciona claramente que ele, Zaqueu, foi única e exclusivamente até Cristo porque ele desejava conhecê-lo. O motivo de Zaqueu ir até Cristo é porque ele desejava conhecer a Jesus. E esse precisa ser o nosso real motivo. Zaqueu não queria absolutamente nada de Cristo, a não ser conhecê-lo. Ele não queria que Jesus lhe desse nada. Zaqueu, ele chega num momento, ouça isso, ele chega num momento da sua vida, que ele percebe que existia um grande vazio no seu coração e na sua alma. Eu não sei como você está, mas existem muitas e muitas pessoas que têm um vazio na sua alma, um vazio no seu coração.
e acreditam que trabalhando, que adquirindo bens, adquirindo coisas, vão preencher este vazio. Zaqueu era um homem poderoso, era um homem rico, mas ele sentiu um vazio no seu coração e na sua alma. E ele entendeu que todo o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza que ele possuía, não preenchia este vazio. A Bíblia relata que Zaqueu era rico e Obrigado. Diante disso, nós podemos entender por que nós vimos e ouvimos muitas pessoas que têm muitos bens, têm muito dinheiro, mas vivem com um vazio muito grande em seus corações, em suas almas, ao ponto de entrarem em uma depressão profunda. Pessoas que buscam recursos médicos, remédios, terapias, e no final, se elas não têm um encontro verdadeiro com Jesus, acabam o quê? Tirando a sua própria vida. Porque esse vazio que tem no nosso coração e na nossa alma, ela não é preenchido com recursos humanos. Ela é preenchido com a presença do Senhor Jesus. Na vida de Zaqueu ia tudo bem financeiramente, tudo bem de saúde, tudo bem na família, mas não ia tudo bem na sua vida espiritual. Essa foi a razão dele buscar a Cristo. Essa foi a razão dele desejar Cristo Jesus. E a única coisa que Zaqueu desejava mesmo era o próprio Senhor Jesus. Ele dizia para si mesmo: eu quero conhecer o Mestre. E ele acaba se expondo, porque ele era um homem odiado, porque ele era cobrador de impostos. E a Bíblia diz relata que ele era um homem de pequena estatura, e ele precisava, para ver Jesus, chegar em um ponto alto. E ele foi antes da multidão chegar naquele lugar, porque ele dizia: Jesus vai passar por aqui. E ele sai na frente, antes da multidão chegar ali, sobe numa árvore. Zaqueu se expôs, porque ele precisava conhecer Jesus. Essa, amados, deve ser a nossa motivação hoje. A motivação correta para você sair de casa é você realmente conhecer o Senhor Jesus. A motivação correta de você frequentar uma igreja é você conhecer mais o Senhor Jesus. A multidão buscava Jesus, a pessoa certa, porém com a motivação errada. Zaqueu buscava a pessoa certa, com a motivação certa e correta. Não adianta você buscar a pessoa certa com a motivação correta. Não adianta você servir a Cristo com a motivação errada. A nossa vida, ela nunca vai se tornar plena. Zaqueu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Muitas pessoas. E eu conheci uma pessoa aqui que era um dos mais ricos dessa cidade. E ele, muitos anos atrás, eu fiz um negócio com ele. E eu ia ali tomar um café com ele à tarde, às vezes, e conversava com ele. Uma das pessoas mais ricas dessa cidade. E ele dizia para mim: Jorge, eu não consigo dormir no meu quarto. Eu não consigo dormir na minha cama. Muitos e muitos anos eu tenho dormido na sala. Eu tenho ficado lá, dormindo num sofá, sentado. Pergunto para vocês. Ele queria Jesus? Não.
Então, tomava medicamentos, era uma pessoa rica, mas não queria Jesus. Zaqueu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Você hoje pode estar morando numa casa boa, amanhã pode estar morando numa mansão, ou no melhor apartamento da cidade, mas se você não tiver Jesus na tua vida, na tua casa, você vai estar morando numa casa vazia. Com certeza você já visitou algumas casas, alguns apartamentos, e você foi lá e viu que não tinha Jesus lá, e tu viu que a casa é diferente. É ou não? A gente chega numa casa e vê que é diferente, porque não tem a presença do Senhor Jesus. Uma casa vazia. Mas se você tiver verdadeiramente em tua vida o Senhor Jesus, pode ter certeza que a tua vida, ela vai ter um sentido, não vai ser vazia. O ser humano, infelizmente, amados, ele projeta a sua felicidade naquilo que é palpável. Projeta a sua felicidade naquilo que é visível. Muitas vezes num carro novo, muitas vezes numa casa nova. Ele vai projetando a sua vida, mas quando ele conquista isso, ele vê que a sua vida, seu coração e a sua alma está vazia. Você pode ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa realizada, mas sem Jesus, amados, não dá. Sem Jesus sempre vai faltar algo. Sua alma é vazia. Seus dias não vão ter cores. Eu tive contato por 2 vezes com uma pessoa. A primeira vez eu consegui fazer com que fosse revertido aquele quadro dele. Ele estava em depressão. Uma pessoa que era muito conhecida na cidade, uma pessoa muito querida. E eu acompanhando ele, e ele reverteu aquele quadro. E eu conversando com ele, e ele me disse assim para mim: Jorge, para onde eu olhar, eu não enxergo cores. Eu não sei se você já conversou com alguém. E ele me disse assim, tudo que eu olho é cinza. Não tem cores para mim. Uma depressão profunda. E ele ficou 1 ano livre dessa depressão. Mas não deixou Jesus entrar na vida dele. Passou-se aquele ano, e quando eu passo pela casa dele mais uma vez, eu percebo algo. As cortinas da sua casa, da janela, a porta, tudo fechada. E ele estava em casa. E eu tento chegar na sua casa, o que aconteceu? Não consegui mais falar com ele. Qual foi o final da história? Eu só consegui chegar lá quando ele já estava de joelho, com uma corda no seu pescoço. A gente fala, né? A gente acaba falando isso e parece que não vai acontecer. Parece que isso aí vai acontecer lá longe. Não vai acontecer com um conhecido nosso, não vai acontecer com alguém que a gente conhece. Mas eu quero alertar você que muitas vezes acontece com alguém que está perto de você. E nós precisamos prestar atenção nisso. As pessoas projetam a sua vida, a sua felicidade em bens materiais. O mundo não preenche a nossa alma, não preenche a alma e o coração do ser humano. O que preenche a nossa alma e o nosso coração é o Senhor Jesus. Zaqueu, ele compreendeu isso. E quem sabe até esse dia, então, que ele vai tomar essa decisão, ele acreditava que com seus bens ele estaria feliz. Ele já tinha buscado tudo o que o mundo poderia oferecer para ele. Ele estava no ápice da sua vida. E ele descobre que ele era um homem absolutamente vazio. Nós vivemos hoje
ouça isso, a geração mais depressiva que já pisou nesta terra. E quando eu falo isso, amados, eu não estou falando de adultos de uma faixa de idade média para cima, não. Existem crianças depressivas. Existem adolescentes depressivos. E nós precisamos prestar atenção nisso. Nós, como pais, como avós, nós precisamos prestar atenção nisso. Uma geração ansiosa. Poucos são as pessoas que se sentem em paz, mas muitas pessoas se sentem ansiosas e vazias, angustiadas. E sabe por que isso, amados? Eu quero que você preste atenção nisso. Porque nós, eu não sei vocês, mas assim, no geral, fomos ensinados a ter. As escolas ensinam isso. Você precisa buscar, você precisa ser um profissional competente, você precisa ter. Em casa, muitas vezes os filhos crescem com aquela ideia de que você precisa estudar muito, você precisa se formar, você precisa ter. Sabe o que diz aqui? Que você precisa ser alguém. Não que o ter não seja importante, é importante você ter, mas isso não pode ter a prioridade na tua vida. Porque quando a pessoa já tem esse ensinamento e vem já, você precisa ter, quantas pessoas nós já soubemos disso, que tiraram a sua vida, porque elas não conseguiram atingir um objetivo que nem era delas. Os pais projetaram na vida desse adolescente e desse jovem, e como eles não conseguiram alcançar, eles acabaram tirando a sua vida. Por quê? O ensinamento sempre é ter. Você precisa ter mais, você precisa ter mais. As mídias projetam a felicidade do homem e da mulher no ter, porém a palavra de Deus projeta a nossa vida e a tua vida no ser. Zaqueu, naquele momento da sua vida, não estava mais buscando ter, mas sim estava buscando ser. E eu quero dizer para você, se você está buscando somente o ter, amanhã você vai ser uma pessoa ansiosa, amanhã você vai ser uma pessoa depressiva, e vai precisar tomar muito remédio, muita medicação. Agora, quando você olhar para esta palavra e descobrir que aqui Deus quer que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa boa, que você seja uma pessoa que venha falar do reino dele, você vai entender que você não precisa ser ansioso. Precisamos entender, eu e você, que as bênçãos sobre as nossas vidas são apenas consequências de uma vida sincera e honesta com Deus. Ardia no coração deste homem o desejo pela pessoa de Cristo, e ele dizia para si mesmo: eu preciso ver, eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer Jesus, ver quem é ele, ter um encontro com ele. Zaqueu era um homem julgado, um homem odiado, porque era publicano, o chefe deles. Porém, Zaqueu não se importava, ouça isso, ele não se importava com a multidão. Zaqueu não enxerga dificuldade, ele não vê barreiras, ele não tinha problema com ele tinha um propósito e um objetivo na sua vida, que era simplesmente conhecer o Senhor Jesus. Muitas vezes, nós colocamos barreiras. Vamos para o culto? Está chovendo hoje, não vou. Vamos lá ouvir a palavra? Não, é quinta-feira, mas eu vou deixar para domingo. E o pior que nós vimos muitas vezes, tem ceia no domingo. Um culto, para mim, um dos mais
sagrados e importantes, porque traz à nossa memória o sacrifício do Senhor Jesus, do nosso amado Jesus. E as pessoas, vou deixar para tomar na quinta-feira seguinte, porque o pastor vai liberar na quinta-feira seguinte. Nós colocamos barreiras, amados. Nós colocamos empecilhos. Este homem publicano era odiado pela população. Era um homem de pequena estatura, mas ele não se importou com isso. Ele queria, era Jesus. Hoje qualquer problema, qualquer dificuldade é um motivo para nós não aparecermos no culto. O salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele continua dizendo: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa. É isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer. Zaqueu busca a Cristo com a motivação certa, com a motivação genuína. Ele não enxerga obstáculo. A Bíblia diz que ele era, sim, um homem de pequena estatura. Ele era chefe dos publicanos, ele se expõe. E ouça isso, ele chega primeiro que a multidão. Se você quer receber uma bênção de Deus, você precisa chegar primeiro. Aqueles que chegam primeiro, recebem a bênção. E eu faço uma pergunta para você. Se Cristo não tiver nada para te oferecer, você vai continuar essa caminhada? O que tem motivado o teu coração? O que tem motivado a tua alma? A Bíblia diz que quando Jesus vai passando, Jesus para e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Você pode ler novamente aqui depois. Amados, só se pode receber alguém com alegria quando esse alguém tem algum significado para ela. Ele recebe Jesus com alegria no seu coração. E eu já estou encerrando. Nós não podemos ser religiosos. A pior raça que existe na terra são os religiosos. Sabe por quê? Porque eles julgam todo mundo. Eles são os mais santos. Eles acreditam que os outros são perdidos, mas eles não. E os fariseus e religiosos agora dizendo: entrou na casa de Zaqueu um homem pecador, e Jesus ouve aquilo. E Zaqueu, por sua vez, ele se levanta e fala a Jesus. O que ele diz? Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Será que esse homem teve um encontro verdadeiro com Jesus? Eu quero que você se coloque em pé, por favor. O verdadeiro encontro com Jesus transforma o homem e a mulher de dentro para fora. Zaqueu agora está sendo transformado. Depois dessas palavras, ele disse mais. Jesus, ele fala mais para Jesus. Jesus fala mais para Zaqueu. E ele diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, filho do homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. A salvação se tornou uma realidade na vida de Zaqueu. Essa salvação não estava na vida da multidão. Quem vai até Jesus em busca de um milagre, o interesse é somente o milagre, não Jesus. Então, amados, agora Zaqueu recebe uma palavra importante para a vida de qualquer ser humano.
Jesus, ele diz: hoje chegou a salvação para esta casa. Só existe salvação quando eu busco verdadeiramente o próprio Senhor Jesus. Então eu quero que você busque Jesus de todo o teu coração. O próprio Senhor Jesus, ele declara isso, porque se você buscar o Senhor Jesus, tudo vai ser acrescentado na tua vida. Está escrito aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo demais será acrescentado para a tua vida. Entenda que Jesus é o reino de Deus. Ele é o rei, a encarnação e o centro do reino. Ele é o soberano que inaugura o reino de Deus na terra, tornando-se própria realidade espiritual que o constitui. A sua presença é a manifestação do governo de Deus. Amados, se nós não compreendermos isso, nós vamos passar a vida inteira buscando algo dentro de uma igreja, muitas vezes, e acabamos perdendo o nosso tempo, para descobrir que quando nós partirmos daqui, não passamos de meros religiosos. Qual a motivação que tem levado você a buscar a Cristo? Se Jesus não for o alvo da tua vida, você está perdido. Jesus precisa ser o alvo, Jesus precisa ser o centro, Jesus precisa ser a direção, Jesus precisa ser a motivação da tua busca. Jesus é o que completa você. Ele quer trazer plenitude em tua vida. Ele quer trazer sentido e alegria à tua vida. Ele quer fazer você andar em lugares altos. Os nossos olhos têm que ser direcionados a Ele. Zaqueu estava com seus olhos direcionados para Jesus. Os olhos da multidão estavam direcionados para o que Cristo podia dar. Que os teus olhos estejam direcionados para o Senhor Jesus. As tuas mãos, quando você levantar elas, precisa ser por Cristo Jesus. Só há sentido na tua vida quando você está com Ele. Assim como Zaqueu, que o nosso coração possa estar e permanecer em Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a nós termos a motivação correta para estarmos aqui e para andarmos por esta cidade falando do Senhor Jesus. Amém? Pastor Edgar. Eu quero chamar aqui aqueles que estão orando, aqueles que fazem parte do grupo de oração, para nós fazermos o corredor da bênção aqui. Por favor, venham aqui na frente, por favor, que nós queremos orar. Você que faz parte do relógio de oração, saia do teu lugar, venha aqui na frente. Eu preciso de ti, ó Pai. Deixe a timidez de lado, saia do teu lugar, venha cá, por favor, nós queremos orar. Pode sair do teu lugar, passar aqui, o pastor Edgar está aqui, vai ungir você, e você vai passar aqui recebendo a tua bênção e o teu milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui neste lugar, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu te peço que o teu Espírito Santo se mova na vida de cada um que está aqui agora, Senhor, meu Deus. Senhor, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos no Deus de milagre, cremos no Deus de maravilha, e eu te peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha agora e toque na mente, no coração de cada um, Senhor, que ouviu a Tua palavra, assim como Zaqueu, Senhor, buscou a presença
do Teu Filho Jesus, Senhor, que cada um de nós possa, sim, estar direcionado com nossos olhos, com o nosso coração, com a nossa mente, buscando a presença do Teu Filho em nossa vida, em nossa casa, Senhor. Vem, Senhor, e vem e nos perdoa, Pai. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova sobre a nossa vida toda manhã. Que assim seja, Pai. Nós precisamos que a Tua misericórdia nos alcance, Pai. Nós precisamos ter entendimento correto da Tua palavra. Nós precisamos ver a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, todo o tempo buscar a Tua presença, meu Deus. Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso, vem e age no nosso meio, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus de milagre. Senhor, eu te peço agora que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento correto, Senhor, para podermos viver a Tua palavra. Senhor, não nos permita recuar, não nos permita olhar para o lado, mas que nós continuemos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Teu Filho Jesus, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, pelo Teu agir. Obrigado por Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua mão poderosa, Senhor. Seja sobre cada vida agora, Senhor, curando, abençoando, Senhor, livrando de todo mal, de toda ansiedade, de toda preocupação, Senhor, de toda dúvida, de toda insegurança, meu Deus. Ó Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui neste lugar, Senhor, e receber de Ti, ó Pai, aquilo que Tu tens para nós. Nos ajuda, Senhor. Senhor, o último mês deste ano está iniciando, Senhor, e nós queremos fazer mais para o Teu reino, Pai. Por isso nós queremos e pedimos a Tua presença em nós, meu Deus. Vem e age, Senhor, que caia por terra toda a barreira, toda a insegurança, todos os medos. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus e pedimos a Tua bênção, Senhor. Nos guarda, nos livra e nos abençoa, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Entra na minha vida, Louve o Senhor. mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos aplaudir e agradecer a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra, amém, naquilo que você deseja ter ou ser, amém. Jesus é tudo na nossa vida. Permita que Ele dirija os teus passos, conduza todas as tuas escolhas, amém. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, e lá, hoje tem a cantina lá, bombando, amém, com lanches deliciosos, amém. Levante a tua mão. Eu e minha família liberamos sobre a tua casa, sobre a tua vida, a porção que Deus trouxe hoje para você, e que a semana